Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa live. Quero dar as boas-vindas ao nosso colega Felipe Pereira Malman, que é presidente da Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação da OAB da Seccional. Muito prazer em te ter aqui conosco na nossa subseção, na nossa virtual subseção, né, doutor? Bem-vindo aí para esclarecimentos, para a gente conversar bastante sobre a questão do processo eletrônico judicial na Justiça Estadual. Agradecer a presença de muitas pessoas que estão participando já neste momento conosco aqui, colegas. E só antecipando, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, rapidamente, lembrar o pessoal que nós vamos ter, diferente das outras lives, bastante espaço para questionamentos. Então, os façam, que eu vou repassar ao presidente Felipe aqui para a gente tentar sanar todas as dúvidas. Bem-vindo mais uma vez, doutor Felipe, a palavra é tua. Tá, obrigado, contigo, presidente Rodrigo. Olha, a honra é minha de estar conversando contigo, com os advogados aí dentro. E parabenizo a tua proatividade, né? Que disse que os advogados têm muitas dúvidas aí, e me contatou, e acho que é isso aí. A gente tem que conversar. Não vou dar nenhuma palestra, né? O presidente disse, olha, vamos bater um papo lá, vamos tirar dúvidas dos advogados. Vamos tirar as dúvidas, né? Então, eu não sei se alguém ainda nos acompanhando assistiu a live que a gente acabou de fazer com o corregedor Steiner, do TJRS. Ali a gente esclareceu um ponto, e nós aqui da comissão já sabemos, mas é legal que os advogados saibam, né? Então, atualmente eu estou presidindo a Comissão de Tecnologia e Inovação, dando continuidade ao trabalho do Carlos Tomás Albornoz, do Miguel Ramos. Estou no Conselho Seccional aqui da OAB e estou à disposição de todos os colegas e de todos os presidentes de subseção, chegando dúvida, chegando problema de colega aí que não está conseguindo resolver, especificamente quanto ao processo eletrônico, me demandem diretamente. Eu vou providenciar que as demandas cheguem ao tribunal e vou cuidar para que seja dado devido retorno, até para esclarecimento, tá? A nossa comissão ela é de tecnologia e inovação. Tecnologia vai abarcar, sim, o processo eletrônico, que é o que a gente trabalhou desde o nascimento da comissão, mas mais do que isso, nós temos que começar a repensar a nossa advocacia, a nossa atividade, e é essas provocações que a comissão visa trazer. Como é que a gente vai se comportar, principalmente nesse tempo aí, infelizmente, de pandemia, que deu uma acelerada forte na tecnologia dentro dos escritórios e nos movimentos de inovação. Então, nós queremos ajudar os colegas a modernizarem o seu dia a dia. Mas viemos aqui hoje para falar de processo eletrônico, né, presidente? Então, estou aberto às dúvidas de vocês. Tenho visto, eu não sei como é que está aí na subseção, mas tenho visto que muitos colegas estão preocupados, porque algumas notícias estão chegando no sentido de que os advogados é que vão ter que digitalizar todos os processos do Tribunal de Justiça, né? Não é bem assim, tá, pessoal? A minha posição ela é muito firme no sentido de que a obrigação de digitalização de processo ela é do tribunal, qualquer tribunal, não estou falando TJRS, qualquer tribunal, é a posição do CNJ, quem fez de forma diversa aí no país foi demandado judicialmente, foi corrigido. Então, a obrigação de virtualização do acervo físico é do tribunal. Tá, Felipe, mas o que está acontecendo aí que tá para os advogados digitalizarem? O que se pensou foi uma possibilidade que o tribunal abriu, dizendo, nós estamos em tempo de pandemia, é difícil movimentar o acervo físico, e aí o advogado que entender que tem algum processo que precisa estar tramitando agora no EPROC, tem uma liberdade total, né? Eu não tenho contato com autos, não tenho contato com nada. Nesse caso específico, o colega vai lá, pinça o processo e pede para digitalizar. Até porque eu não sei qual é o tamanho da comarca aí de Bento, mas no estado inteiro nós temos comarcas bem pequenas. E eles não vão liberar assim, olha, o doutor Felipe lá de Guaíba, ele quer digitalizar o acervo inteiro. Eu vou acabar com a produtividade da vara, eles não vão conseguir dar vazão à minha digitalização. Então, pelo que eu tenho visto por aí,
vai ser liberado 10, 20 processos aí para cada advogado poder jogar para digitalização. Mas friso, é uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. Não quer se envolver com digitalização? Não digitalize, tá? Isso é bem tranquilo. Felipe, eu queria, desculpa te chamar de Felipe, tu pode me chamar de Rodrigo, por favor, sem formalidades aqui. Como te falei, nós estamos batendo um papo entre amigos, né? Felipe, assim, eu gostaria que tu falasse um pouco assim do início desse trabalho da comissão para a implantação do EPROC no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Tá. Nós viajamos várias vezes o estado do Rio Grande do Sul capacitando os colegas, tá? Então foram várias vezes que a gente fez o ciclo das 106 subseções. Algumas vezes a gente precisava agremiar uma ou duas que eram próximas e a gente dava o treinamento, mas a gente vem dando treinamento desde o EPROC lá da Justiça Federal. Eu não fazia parte da comissão, lá era o Albornoz, que era o presidente, o Carlos Tomás Albornoz, que é conselheiro também da Ordem hoje, o Miguel Ramos, vice-presidente, e lá eles começaram um trabalho de formiguinha com o EPROC da Justiça Federal, que foi a pioneira aqui, né? E de lá até hoje, a nossa missão tem sido minimizar o impacto negativo do processo eletrônico para os advogados e maximizar o impacto positivo. Tá? E bem pertinente lembrar, né, Felipe, que baita aplicativo, né? Que baita ferramenta. Comparado com o que se tem no Judiciário Nacional, o EPROC é uma ferramenta desenvolvida pela Procergs aqui do Rio Grande do Sul, né? Pelo TRF4. Sim, em conjunto com a Procergs, né? Se eu não me lembro, na época, 2005, 2006, eu acho que foi. É que antigamente tinha o GPROC, tá? Mas o EPROC, ele é construído pelos servidores ali do TRF mesmo, a equipe de desenvolvimento interna. Pô, que legal. É uma ferramenta espetacular, né? Mas é fantástico. Pô, espetacular. Tu vê que ela tem a plataforma visual dela é muito simplória e objetiva, né? Diferente de que tu tem que ficar clicando aqui, indo para lá, fazendo um monte de furdunça, ainda mais quando tem o certificado digital envolvido, né? Exatamente. Bah, aí piorou. Nessa função aí de Justiça Federal implantar o EPROC, que foi aplaudido já desde o início por todos, logo depois que passou aquele furor ali, o problema que é inerente à novidade, nós tivemos anos aí, e aí depois veio o PJI no Justiça do Trabalho, veio o portal do processo eletrônico, que todo mundo conhece como ETEMES no TJ, que foi um terror, a gente sabe disso, né? Há uma pesquisa do CNJ que dos 48 sistemas aí no país, o do TJ ficou em penúltimo, em último, então era realmente terrível, né? Nós levávamos aí em torno de 4, 5 horas para distribuir um agravo de instrumento, porque o sistema parava de funcionar a todo momento, né? Aí eu falava nos treinamentos para os colegas que o ideal era levar 5 minutos, eles queriam dar em mim, mas se funcionasse, esse é o tempo, né? Então, o que a gente fez? A gente tentou, de toda forma, minimizar. Então, nesse período, a comissão tinha 2 braços, um de capacitação dos advogados e, na outra ponta, nós desenvolvíamos o relacionamento com os tribunais. A OAB do Rio Grande do Sul é a única OAB que tem abertura em todos os tribunais. Tribunal Militar, Tribunal Eleitoral, Tribunal de Justiça, Tribunal Federal, Tribunal do Trabalho. Nós temos uma cadeira em cada um desses tribunais. Então, quando as demandas chegam dos presidentes de subseção, chegam dos colegas advogados para a CDTI, que é a responsável por tratar disso dentro da OAB-RS, e o presidente Breyer nos incumbiu de fazer essa missão, nós demandamos cada tribunal e resolvemos. Claro que tem que ter uma triagem, né? Mas é um probleminha simples de configuração. Entre em contato com o suporte do tribunal, do sistema que está tendo problema. Olha, mandei lá, abriu o ticket, não me responderam, não resolveram meu problema. Bom, demanda a CDTI, já com o nome do ticket, tudo bonitinho, que daí a gente vai demandar o tribunal. Então, esse acesso a gente tem muito claro. Então, daí a gente começou a ter muito problema com o ETEMES, o portal do processo eletrônico. Em cada subseção que a gente chegava para dar treinamento aos advogados, por que não é o EPROC? Por que não é o EPROC? Em cada subseção a gente ouvia isso, né?
E para nós era duro ouvir isso, porque nós perguntávamos isso dentro do tribunal, né? E sempre nos diziam que não dava, que o fluxo não comportava, que não havia um estudo que permitisse isso. Até que a OAB propôs, através do presidente Breyer, a audiência pública, que aconteceu dentro da OAB, e o tribunal veio até a OAB, conversou, dialogou, né, e ouviu o que os advogados estavam passando e estavam sentindo, né, porque eu não quero aqui dizer que qualquer sistema tem que ser perfeito, até porque não o será. Agora, eu preciso atacar de que forma que os problemas vão ser resolvidos, né? Então, eu tinha ali um prazo vencendo hoje e a certidão de indisponibilidade do sistema, que parou hoje de funcionar, ela só ia ser expedida até 2 dias depois que o sistema voltou a funcionar. Então, se ele voltasse a funcionar na segunda, eu só ia ter minha certidão na quarta. No fim de semana, eu tenho um ataque cardíaco, né? Porque eu não sei se eu vou perder o prazo, não vou perder o prazo. Então, isso foi culminante para que a gente... Foram os problemas que nos fizeram, nós temos que dar um jeito de colocar o EPROC. Sabe que foi um alento quando a gente ouviu a informação de que seria implantado o EPROC, né? A advocacia toda recebeu como um alento, porque todo mundo estava naquela expectativa da inserção do PJE, né? Que está ainda sendo uma luta, né, doutor? Que há interesse de que o PJE seja implementado em todas as justiças, né? Mas nós tivemos uma vitória na semana passada quanto à manutenção do EPROC no Rio Grande do Sul, né? Pelo menos. Ou Santa Catarina e Paraná também, né? Tu diz a respeito do quê? Da implantação, da manutenção do EPROC na justiça. O que aconteceu aí nesse caso? O que se queria era que no CJF, Conselho da Justiça Federal, eles estavam criando um grupo de trabalho e nesse mesmo ato que estava se criando esse grupo, estava se determinando ali um sistema único, nacional, para trabalhar na Justiça Federal, né? E nos pareceu que, aprovando a minuta como ela estava, o artigo 17, se não me engano, dizia que era só o PJE, né? E aí nós tivemos uma batalha bastante árdua num tempo recorde, né? Porque a gente ficou sabendo bem em cima, assim, faltando 3 ou 4 dias para o julgamento, e nos movimentamos, nos manifestamos. A OAB do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro trabalharam em conjunto, as justiças federais desses estados, o Ministério Público desses estados, todos se manifestaram no sentido da manutenção do EPROC. O desembargador relator desse processo teve uma sensibilidade absurda, entendeu que não poderia vetar o uso do EPROC, e aí se criou ali um dispositivo adicional que excluía o EPROC dessas proibições. Então, nós pudemos ver mantido ali, né? Só que a gente ainda tem um movimento aí do CNJ que entende que deve ser um sistema único e que esse sistema único é o PJE, o que eu discordo, porque em nenhum momento na legislação, na 11.419 de 2006, se fala em sistema único. Na lei o que se diz precisa existir uma padronização, não uma uniformização, não um sistema único. E a padronização, ela está garantida por uma imposição do próprio CNJ. O CNJ disse que os sistemas eles precisam ser aderentes ao MNI, Modelo Nacional de Interoperabilidade, né? Que é uma maneira ali que um sistema, o PJE, tem condições de se comunicar com o EPROC, com o ProJude, enfim, né? Possibilita que os sistemas conversem entre si. Sim. A partir daí, inclusive, é que o escritório digital se serviria de informações. Eu ia te chamar a atenção para a gente depois adentrar a questão do escritório digital, né? Mas, sim, nessa parte do MNI, por si, ela suplanta. Primeiro, porque eu acho um absurdo a gente falar em unificação, em substituição de qualquer sistema. Não estou falando só do Rio Grande do Sul, né? Vamos tirar o sistema X ou Y para botar PJE. Estamos no meio de uma pandemia. Nós não podemos fazer gasto de dinheiro público em lugar que não tem que ter gasto, né? Tá lá a comarca, o fórum em si, o tribunal está funcionando com o sistema, não tem por que tirar,
muito menos agora. E eu acho que não tem por que tirar também depois, né? Porque lá em 2010, quando começou a se desenvolver sistema de processo eletrônico, o CNJ não apareceu dizendo assim, ó, vai ser esse sistema e aí todos os tribunais. Não foi. O que se dizia é cada tribunal tem independência para definir qual vai ser o seu sistema. Ok. A regra foi criada, foi dita lá como que seria, e assim foi. Aí agora nós vamos botar, eu não sei quanto de dinheiro que foi em cada sistema desses, vamos botar tudo fora, porque nós temos que usar o PJE. E aí tem mais uma problemática, né? Que os colegas às vezes dizem, mas o PJE não é tão ruim do seu trabalho. Não é o PJE do seu trabalho, tá? É o PJE dos estados. É outro PJE. E é outra versão, né? É outra versão. É uma versão mais para trás. E mesmo que fosse o PJE do seu trabalho, para mim não me serve. Se estão tirando um sistema que eu já estou acostumado a trabalhar para botar um sistema único, eu quero realmente um sistema único. Não é o que acontece no PJE. Se eu vou peticionar no tribunal daqui, o PJE tem uma versão. Se eu vou subir outro tribunal, é outra versão, talvez mais defasada, mais nova, e eu vou ter que aprender. Até por conta da independência dos tribunais em tomar a decisão de quanto que eles vão investir nessa área, porque, óbvio, se tem uma versão nova, tu tem um valor que tu tem que aportar para fazer a atualização desse sistema, né? E o ponto que tu tocou é perfeito. E eu cansei de participar de reunião. Disse, olha, tá vindo versão nova aí do PJE. Bom, essa o tribunal não vai aderir, porque nós estamos sem equipe aqui para priorizar nisso, nós estamos resolvendo outras coisas e tem que ver verba e tal, então aí não vou aderir. E aí se eu fico não aderindo, daqui a pouco eu tenho um sistema super defasado. O nosso caso aqui no Rio Grande do Sul não é esse. Nós temos uma baita equipe ali na Justiça do Trabalho tocando, tá? Mas o que eu acho é, o PJE está funcionando bem na Justiça do Trabalho. Deixa ele lá. EPROC está funcionando bem na Justiça Federal, na Justiça Estadual. Deixa ele lá. ProJude está funcionando bem no Paraná. Tá com o MNI, consegue se comunicar com os outros sistemas, deixa ele lá. Não, e até para a oportunidade dessa questão do escritório digital, né, Felipe? Porque a ideia do escritório digital é centralizar os sistemas nessa ferramenta, né? Basicamente, né? De tu poder fazer um peticionamento sempre naquele formato, mas vai para outro aplicativo, vai para um ESAGE, vai para o EPROC, vai para o PJE, vai para a montoeira de sistemas que tem pelo Brasil aí, né? Então, exatamente. Nessa linha, né? Então, eu sei que está todo mundo desesperado agora aqui, nós estamos tipo o baú da felicidade, né? A gente quer informação. Eu tô agulhado que eu não estou vendo os comentários, Tchê. Mas eu fico monitoreando, tá aqui. Agora, se me xingarem, pelo menos eu vou ver quem foi. Tá, agora eu tô vendo. Felipe, olha só, para a gente ir diretamente à questão de Bento, sabe? Do que está acontecendo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o que isso impacta aqui em Bento Gonçalves para a advocacia na questão da digitalização dos processos. Porque quando começou a sair essa discussão da digitalização, se pensou, eu particularmente vou te dizer, cara, vai ser igual o que o TRF fez. O TRF contratou ou internamente foi lá, pegava os processos físicos, digitalizava de cabo a rabo, capa e contracapa, e jogava para dentro do processo e dizia assim, ó, processo agora em diante é digital. Tudo que tinha em papel está aqui nesse arquivo. Se virem, toca o barco desse jeito. Eu disse, cara, ótimo, né? E aí, quando apareceu a oportunidade de a advocacia digitalizar, claro, aqueles processos que ele tem interesse, como tu falou no início, não é obrigatório, é quem tem o interesse de fazer isso, de pegar o processo, e aí começa a chover as ordens de serviço de cada direção do foro, né? Aí um diz, petição inicial tem que ser um arquivo, despachos tem que ser um arquivo, contestação tem que ser um arquivo. Aí pronto, agora caiu a casa, né? Porque nós vamos parar tudo só para digitalizar um processo, né? E aí a gente começou essa discussão e até a subseção entrou em contato com a comissão aí para a gente começar a parar essas arestas. O que aconteceu, acho que foi um ato ofício 016 aí do tribunal, né? Que saiu com a autorização da digitalização dos processos, e aí determinando que as direções dos foros tivessem feito as ordens de serviço, façam as ordens de serviço. Aí saiu o advento, como eu te mandei, né, e veio com todos aqueles critérios
para se digitalizar. Eu disse, bom, mas não pode ser verdade. E em muitos contatos com a direção do foro e também com a própria reunião da comissão mista, se ponderou essa situação, o quanto tempo que a gente ia levar para fazer esse trabalho, quanto o advogado ia demorar para fazer isso. E ficou aquela discussão, nós acabamos entrando em contato, né, Felipe, para conseguir amenizar essas dúvidas, porque há uma grande dúvida da advocacia de Bento, da possibilidade da digitalização do processo em arquivo único, ou, claro, respeitando o tamanho do arquivo conforme está no ato 16 lá. Explica para nós, Felipe, como que está essa situação, o que o corregedor passou para ti na live sobre essa situação em comparação com as ordens de serviço que tem nas comarcas? Tá. Sim, ó, esse ofício circular, que é o 16 de 2020, ele já foi alterado, pelo que eu vi, ali umas 4 ou 5 vezes, tá? E algumas alterações foram contribuições da OAB, né, através da comissão, aqui, através da diretoria. No começo ali, o ofício, ele estava bem... Alguém disse que deu problema no áudio, tá me ouvindo bem aí? Eu estou te ouvindo bem, tá tranquilo aqui, eu acho que foi no computador dela. Aí, o que acontece? O tribunal saiu esse ofício que, para mim, estava vago, não ficou bem a redação ali daquele dispositivo. Deixa eu olhar aqui. É o 1.5.6.3. O procurador deverá encaminhar os arquivos digitalizados em formato PDF, nomeados de acordo com a peça correspondente, numerados conforme a sequência de folhas dos autos físicos. Inviável isso daqui, tá? Fiz uma reunião com a equipe ali e eles foram muito tranquilos, dizer, olha, aquilo ali é preferencialmente. Caso o advogado não possa ou não queira, ele vai digitalizar num PDF só e nós vamos receber em um PDF só. E é isso. É assim que tem que ser. Né? Até na live que a gente acabou de fazer com o juiz corregedor ali no Instagram da comissão, e até quem quiser acesso a ela depois, vai estar lá no YouTube da comissão, CNPI, ABRS. Acessem lá e deem uma conferida nas informações que foi passada. Não ficam os comentários, mas a gente trocou uma ideia, como está fazendo aqui. E eu vi que alguns se manifestaram, alguns colegas, alguns servidores públicos, dizendo que, olha, tem que ser peça a peça, porque isso aí vai fazer com que o processo tramite mais lento, ou que é inviável para a secretaria autuar se não for peça a peça, porque vai demorar mais. Não. O advogado não tem que ficar digitalizando, vai ser... Os processos que quiser digitalizar, vai ser arquivo único. E isso eu perguntei claramente para o doutor André. Ali na nova redação, nós demos a sugestão de alterar, para que fique claro que pode o PDF único, foi acatado e entrou ali, tá? No novo ato agora está alterado. Então ficou aqui, ó. Novo texto. O procurador deverá encaminhar os arquivos digitalizados em formato PDF, preferencialmente, peça a peça, nomeados de acordo com a peça, e numerados conforme a sequencialidade de folha dos autos, nos termos do anexo 3 ou em arquivo único, em caso de inviabilidade do envio separado. Perguntei para o doutor André o que significa essa inviabilidade, porque no meu caso, aqui do meu escritório, não tem inviabilidade nenhuma. Eu não vou fazer separado porque eu não quero. Eu vou fazer porque é melhor o PDF só, e porque quando os tribunais digitalizam processos físicos, e a gente tem que ter isso em mente, não vai ser a mesma coisa que um processo no ato digital. O processo que iniciou no EPROC, ele nunca vai ser igual a um processo que digitalizou. Ponto. Ah, mas não vai ser tão simples? Claro que não vai ser tão simples. E é assim que funciona mesmo. Tá? Então, quando o Tribunal do Trabalho digitalizou autos físicos, o TRF digitalizou autos físicos, como que foi? Um bloco de arquivo. Nunca foi feito em digitalização, porque é inviável. Inviabiliza o projeto de digitalização. Então, eu não posso pesar a mão com a advocacia, sendo que o tribunal não vai fazer dessa forma. Né? E o doutor André foi categórico. O processo vai ser recebido como o advogado mandar. Claro, respeitando o tamanho de arquivo, tudo. Mas se eu quiser fazer digitalização capa a capa, ok, perguntei. Se passar desses 11 MB, como é que vamos fazer? Vocês podem botar na nuvem, mandar o link por e-mail, explicar. Eu disse, olha, eu não quero mandar na nuvem. Eu não entendo de nuvem.
não quero mandar na nuvem. Como que eu posso fazer? Digitaliza capa a capa e bota processo digitalizado, parte 1, 2, 3 e 4, limitados aos 11 mega, e manda. E pronto, acabou. Né? Vai acontecer a digitalização do acervo físico pelo tribunal. O que a gente tem que entender é assim, ó, não está dessa vez, tá? E eu não vou aqui advogar, não está sendo passado encargo para o advogado obrigatoriamente, né? O que se está acontecendo é abrindo uma possibilidade. Eu estou com pressa, eu estou com urgência, esse processo precisa virar EPROC, eu vou lá, vou pegar, eu vou digitalizar, vou fazer a coisa acontecer. O doutor André nos noticiou hoje que já está em processo de licitação para que uma empresa venha e digitalize. São 2 milhões de processos ali que vão ser digitalizados. Alguns perguntaram, mas por que o servidor que está agora em pandemia, por que não está lá digitalizando? Não dá, é humanamente impossível, não dá. Tem que desenhar como é que vai ser esse fluxo, esse negócio é industrial. Tem que desenhar como que vai acontecer a digitalização e uma empresa tem que fazer isso aí, tem que ser responsável, inclusive, por isso aí. Né? Tem que ter alguém responsável. E aí, o que vai acontecer? E essa digitalização está programada para acontecer em até 18 meses. Se eu agora, no período de pandemia, tenho um processo que eu preciso de agilidade nele, o que eu vou fazer? Eu vou esperar 18 meses? Então, o diálogo entre o Tribunal de Justiça e a OAB do Rio Grande do Sul, sabiamente conduzido pelo presidente Breyer e pelo presidente do tribunal, o desembargador Voltaire, eu acho que é sadio. Eu acho que viabiliza uma possibilidade que não existia. Eles já pensavam na digitalização ali dentro, de poder, de alguma maneira, abrir para o advogado. Esse momento de pandemia, ele acabou forçando, precisando criar uma possibilidade para os processos que precisam de alguma atenção especial, tramitem de forma mais livre e priorizada, né? Não, até, Felipe, né, nessa situação, a título de curiosidade, tu tem os números que eu sei. Quantos mil processos físicos tem no Rio Grande do Sul? Me parece que é algo em torno de 3 milhões. Eles disseram que 2 milhões vão ser digitalizados, tá? Porque daí tem classes ali que não entrariam, mas é muita coisa. A gente se perde num lotezinho de 5 processos dentro do escritório, assim, que esse tem 2, 3 volumes, esse tem folha grampeada de cabeça para baixo. Como é que nós vamos fazer a revisão desses processos e categorizar? Eu não vou fazer digitalização, é alguém que dentro do escritório vai fazer. Como que essa pessoa vai fazer se ela não tem como categorizar, não vai saber categorizar? E o servidor, dependendo do servidor que for fazer isso dentro do TJ, também não vai saber fazer. Não, então, Felipe, pensa também na situação assim, ó, cara, eu tô pensando na operacionalidade de fazer esse trabalho, né? Imagina, o servidor recebe lá, vamos lá, 50 arquivos, cara. Ele vai ter que pegar um por um para indexar, cara. Eles não estão pensando nisso. Não, é que eu entendo, Rodrigo. Eu acho que é mais fácil, tá? Se eu fosse indexar isso aí, eu acho que é mais fácil ele estar partido. Porque é o seguinte, eu não vou ter que ficar correndo o PDF vendo onde é que está a procuração, onde é que está não sei o quê, onde é que está a identidade. Porque eu vou fazer como se fosse o EPROC, vou distribuir o inicial. Eu faço a categorização, corto todos os documentos e jogo numa pasta. Eu entro no EPROC, subo tudo, nomeio e vai embora. Esse nomear aí, o servidor vai ter que fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, aqui que me surgiu nesse momento. Quando tu digitaliza o arquivo em PDF, tu tem a opção de criar a indexação interna no arquivo. Fazer um índice interno do arquivo. Seria possível fazer dentro do PDF? Fazer o índice no próprio PDF. É que isso, pelo menos o que aparece ali dentro do EPROC, é o próprio EPROC que faz, né? Sim. Eu nunca fiz isso offline. Mas vou te dizer assim, ó, eu não quero aprender a fazer isso. Entendi. Se vira. Eu não quero aprender. Sim, eu entendi. Então, é isso que eu estou deixando claro para os advogados, né? Principalmente quando aquele termo ali é inviabilidade. A inviabilidade é a minha falta de vontade. Eu não quero. E não é porque eu estou de má vontade. Não. É porque eu tenho que atender cliente, eu tenho que atender os colegas, nós temos mais o que fazer. E vai ficar mais caro o processo para nós. Se os colegas já me ouviram que há muito tempo, pelo menos nos 2 últimos giros no estado, eu bati. Pega um scanner com alimentador automático. Se a maioria dos colegas já conseguiu, de alguma maneira, se prevenir nisso,
joga o processo, um blocão de processo ali em cima, vira as costas, volta para o processo digitalizado. Que é o que eu vou fazer aqui. Né? Eu gostaria que se abrisse, quem quiser digitalizar, todos os processos digitalize. Eu vou ser o primeiro a bater na porta, o primeiro da fila e dizer, me dá todos os meus que eu vou digitalizar. Porque eu prefiro digitalizar, né? Vamos dizer que eu estou numa parte, o doutor Rodrigo está na parte contrária. Se eu digitalizar, coitado do doutor Rodrigo vai ter que ir lá ver se o que eu digitalizei está certo, senão o prazo dele vai precluir 15 dias de alegar que eu fiz algo de errado, né? Por equívoco, enfim. Então eu prefiro digitalizar. Eu pego todos os meus processos e digitalizo. Mas não, essa opção não vai existir, assim, só para tranquilizar os colegas. Vão ser casos pontuais, até 10, 15, 20 processos nesse período de pandemia. Até porque se eu chegar lá e pedir, sei lá, eu me dá 2.000 processos para carga, eu quebro a vara, né? Eu vou trabalhar só para mim, não vou fazer mais nada. Então, é só para a gente esclarecer que os colegas estão muito preocupados com isso, mas me parece que a notícia chegou torcida, né? Deixa eu te perguntar uma situação para a gente relacionar diretamente ao que está acontecendo em Bento, né, Felipe? O que é a ordem de serviço, e até quem está nos escutando aqui nesse momento, nos vendo nesse momento, para a gente ver como é que é o procedimento que está sendo adotado em Bento. As varas autorizaram que cada advogado pode pegar 10 processos por vara por semana, tá? Beleza. Tá, tu não vai. Tem muita gente que não quer pegar todos, ok. Eu queria. Tá. Eu estou fazendo isso também, eu estou solicitando. Aí, o que acontece? O colega encaminha um e-mail com os números dos processos, respeitando todas as regras lá que estão na ordem de serviço e estão no ato 16, encaminha para a vara avalia os processos, autorizando os processos, ok, pega os 10 processos, entrega lá na OAB, na sala da OAB do foro, e a OAB entra em contato com o colega e marca a hora para o colega ir lá retirar o processo. É o que está acontecendo em Bento. Não, nós sugerimos, Felipe. Por quê? Porque, assim, primeiro, a gente evita que 3 colegas entrem no foro ao mesmo tempo. Tá? Até porque a sala da OAB é na entrada do foro. Tem que a gente chama de aquário. Facilita. Sim, então o que a gente faz? A vara leva lá, a gente separa os processos por colega, liga para o colega, colega, 1h30 vem buscar teus processos aqui, pode ser? Beleza. Liga para o outro, 2 horas tu vem buscar os seus processos aqui. Então a gente não tem movimento dentro do fórum, nós temos só na recepção praticamente do fórum ali. A gente entendeu como melhor para evitar e até para proteção dos colegas, né? Porque pensa, pode ser que tenha 3 colegas caminhando dentro do fórum. Então, para evitar esse contato, nós sugerimos para a direção do fórum esse formato e foi aceito direto, rapidamente, né? Mas está funcionando muito bem. Nós estamos 1 semana já trabalhando nesse formato e está, por enquanto, funcionando muito bem, tá? Nesse sentido, diretamente relacionado à ordem de serviço que foi expedida aqui, Felipe, como a gente havia conversado durante essa semana, eu te incomodei bastante, né? Falando sobre a situação da ordem de serviço em comparativo com o que a gente tem no ofício circular e em comparativo que nós temos com a manifestação do juiz corregedor. Sabe? Então, a gente tem assim, uma linha muito tênue entre as informações que nós temos ali, da possibilidade do arquivo único, sabe? A diferença também que a gente viu, da diferença do tamanho dos arquivos, sabe? Até eu tinha anotado aqui para perguntar para ti, porque eu vi que saiu para Porto Alegre 25 megas e tal. Explica para a gente, cara, como é que nós vamos lidar com essa situação da diferença da ordem de serviço com o ato o ofício circular da corregedoria e a manifestação do corregedor para ti. Tá. Assim, só para mim não ir me perdendo aqui, um abração para todos que estão aí, o Kleber, a Josana, o Felipe, que estava na outra live lá também, o Dr. Carlos Tomás Albornoz. Assim, eu vi uma manifestação do Felipe Possamay lá na nossa live com o corregedor, eu só não respondi porque eu vi um pedaço dela, ele disse que tem que mudar o ato, mas eu não vi o que ele estava dizendo, agora eu vi aqui, tá? Que é o que tu tá me colocando.
nós temos que decidir com sabedoria isso, tá? Porque se eu torno o ato, eu também sou favorável, pelo menos nessa questão do PDF, que ele seja um pouco mais claro, não impositivo, mas claro, né? Isso. Quanto ao PDF único. Mas se eu fecho muito o ato, que ele é um ofício circular, uma orientação para os magistrados que seguem, né? Eu posso, por exemplo, acabar inviabilizando da OAB fazer essa ponte que está fazendo aí em Bento. Então, eu tenho que fazer minimamente aberto, né? Eu tenho muitos pedidos que eu faço, demandas dentro do tribunal, que eles dizem, pois é, doutor, mas isso é jurisdicional, isso é cada juiz, tal. Tudo bem, a gente tem um determinado campo ali que seria realmente jurisdicional. Agora, nesse caso do PDF único, a corregedoria foi clara, vai ser aceito. E aí, o presidente Rodrigo está bastante preocupado, falando comigo há alguns dias já, assim como outras subseções, né? O doutor Albornoz está aí, não me deixa mentir sozinho. Santana do Livramento lá, houve um equívoco de interpretação da norma. E aí estava determinando, eu não me lembro, eu vi muitas seccionais, muitas comarcas, não vou me lembrar qual, né? Mas lá eu me lembro que houve um equívoco de interpretação. Ele me passou, eu passei à corregedoria, a corregedoria entrou em contato lá com a comarca, foi esclarecido e resolvido. E é o que nós estamos fazendo aqui em Bento. Aqui em Bento eu já demandei a corregedoria para esclarecer, porque nesse período e em qualquer outro, eu não acredito que qualquer entidade vá trabalhar, olha, vou prejudicar A ou B. Né? O que acontece é que tem muito, se vocês derem uma olhada lá no TJ, lá, é difícil achar o 16 de 2020. É muita coisa. Sim. Então, muitas vezes o juiz está a 1000 na comarca, não teve ciência por completo daquele ofício, ou não da versão final. Anteontem, há 2, 3 dias, eu estava procurando o ofício para mandar, não sei se não era até para ti, e eu não consegui achar o ofício, eu tive que pedir para alguém me mandar. Então, a dificuldade que nós temos, todos têm. Né? E aí, o que eu digo? Vamos dialogar. Claro, no momento que faltar o diálogo, nós vamos ter que resolver de outra maneira. Mas enquanto há o diálogo, e Bento, eu vi, não está em conformidade com o ofício circular, porque ali diz, nem fala em PDF único, acho que fala só no identificador. Está equivocado. E já demandei a corregedoria, que provavelmente está entrando em contato, ou já entrou em contato, eu não sei como é que está, para esclarecer, né? E nós temos que fazer esse trabalho de parceria, esse esforço conjunto. É esse diálogo que a OAB daí está tendo direto com a direção do fórum. Isso é importante. É importante que os colegas levem ao presidente da subseção, nós estamos com esse problema. O presidente da subseção desenvolva o diálogo e efetive o trabalho. Não conseguir, vamos pegar apoio da seccional, vamos pegar apoio de quem específico pode nos ajudar. Eu acho que é isso, é um trabalho conjunto, é que às vezes a gente fica desesperado, tá na urgência, mas conversando a gente consegue. Olha, quando tem que bater, eu bato, mas a gente consegue resolver muita coisa levando. Olha, isso é um problema da advocacia. Normalmente nós não levamos um problema só, nós levamos uma lista. Né? E aí, nessa lista, nós temos que priorizar. Doutor, isso tem condições de entrar primeiro no desenvolvimento. Isso é urgente, tá? Vamos furar a fila. Isso não é tão urgente, nós vamos deixar para baixo no roadmap de desenvolvimento. É isso que a gente faz, né? E esse ofício me cobrem depois, tá? Mas eu já mandei, e aí na segunda, terça-feira me cobrem de novo, vamos trabalhando. O presidente Rodrigo está em cima disso daí e vai ser resolvido. Não, é até, Felipe, que ontem nós tivemos uma live com uma colega para passar certas informações nesse sentido, e eu fui categórico em dizer para os colegas, peguem os processos, mas antes de digitalizá-los, aguardem a live de amanhã, tanto do Felipe com a corregedoria, quanto com o do Felipe com a subseção de Bento, para a gente dar uma diretriz para o advogado, porque assim, eu sei que tem colegas que já fizeram o trabalho de digitalização peça a peça, mas tenho certeza que foi terrível fazer isso. Claro, imagina.
Então, o que a gente quer esclarecer aqui nesse momento contigo, Felipe, é assim, ó. Podemos fazer a digitalização em arquivo único? Tu já foi categórico em dizer, sim, podem fazer, e caso seja negativo o retorno da vara nesse sentido de aceite, comuniquem a subseção para que a subseção vai trabalhar junto à CDTI e também que automaticamente vá à Corregedoria do Tribunal de Justiça para que a gente faça essa mudança e tenha força também dentro do foro para que se aceite as diretrizes para facilitar tanto para nós e para eles também. Volume. Até o diálogo, presidente, que tem que ser muito evidenciado aí na subseção, na comarca, por mais que o servidor ache estranho, não, mas não dá para... O que faz sentido, claro, tem que ser peça a peça naturalmente, mas o que tem que ser posto aí é que hoje, na live do Corregedor, já foi dito que os 2 milhões de processos que vão ser digitalizados por essa equipe que está sendo licitada vai ser uma digitalização em bloco. Então não adianta chorar, dizer que era melhor, mas não sou eu que estou definindo, não é o presidente aí de Bento que está decidindo. Quem definiu foi o tribunal. Vai ser em bloco. 2 milhões de processos vão ser digitalizados em bloco. Então, sistema legado nunca vai ser um sistema igual ao processo eletrônico. E isso é importante passar a visão também para os servidores, porque às vezes a gente acha assim, só nós advogados estamos sofrendo. Aí os servidores acham, pô, só nós estamos sofrendo, os advogados estão numa boa. Então, é importante essa visão mais ampla para que eles entendam. E vai nos onerar, não sendo necessário onerar, porque tu vai me onerar em 10 processos que eu tenho que fazer um trabalho impecável e o tribunal não vai fazer dessa forma. E não vai fazer, não é porque está de má vontade, é porque inviabiliza. Fica muito caro. Não, e até, Felipe, ali teve a manifestação de uma colega que disse que ela não acha justo transferir essa responsabilidade para os advogados. Não, eu concordo com ela também. Só que assim, nós temos que pensar no benefício da advocacia. Porque pensa, nossos processos físicos, tá falando ali, nós estamos falando em 3 milhões de processos. Cara, 3 milhões de processos que não andam, que não tramitam. Eu não sei, eu olhei por cima, estão falando que até 15 de junho está suspenso os processos físicos, ou não vão abrir os fóruns. Olhei por cima, tá? Mas vou dar uma melhor atenção numa... Sim, mas antes era maio, e não sei se vai ser 15 de junho. Sim, é isso. Nós vamos saber se vai ser 15 de junho. Então, assim, é uma tentativa de nós amenizarmos um pouco o que a advocacia está sofrendo. É a tentativa, vai dizer, vou fazer o trabalho do tribunal. Se nós dependemos do tribunal, quando que vão digitalizar? 18 meses. Vou ter que esperar 18 meses para o processo começar a andar? Sim, tem processo que está fazendo aniversário há muito mais tempo, né? Mas, mesmo assim... É interessante que o acervo físico seja digitalizado, porque no processo eletrônico, a verdade ela é exposta na cara, né? O processo tem tantos anos de vida, ficou tanto tempo pendente de decisão, é o melhor que nós podemos querer. Então assim, ó, Felipe, para a gente organizar para quem está nos assistindo agora, o pessoal está dizendo sim, foi terrível particionar o processo, a colega, a gente tem certeza disso, por isso que estamos batalhando tanto, né, Felipe? Para que seja trabalhado em arquivo único, a gente sabe o quão ruim é, também, conforme o pessoal vem escrevendo aqui nas manifestações, de que, sim, eu acho que, como tu falou, a gente não pode engessar o ofício circular lá, o 016, também não dá para engessar, mas nós temos que fazer as modificações necessárias na ordem de serviço da comarca, para ela se adequar ao que o ato fala, tá? E de que, sim, resumindo, podemos digitalizar os processos em arquivos de um arquivo em lote, ok, respeitando os 11 MB. Só rapidinho, Felipe, me fala sobre a questão do tamanho do arquivo em lote lá. Porque lembra que nós comentamos sobre que lá no ofício circular saiu 11 MB como limitação e agora se fala em 25 em Porto Alegre, né? Por que essa discrepância, por que essa diferença? É que, assim, ó, eu já li o ofício de Porto Alegre, que é do Foro Central, né? E é aquilo, ele está aberto. Eu não sei se a referência ali foi por causa do tamanho da restrição que o e-mail te impõe, mas, na verdade, o tamanho é um só, 11 MB.
O eProc ele não vai aceitar arquivo com mais de 11 MB. Então, são 11 MB. Né? Agora, se eu vou ter que mandar 10 arquivos de 11 MB, 20 arquivos de 11 MB, o que está me preocupando mais ainda do que essa situação do PDF é a forma de envio. Porque daí eu tenho a limitação do e-mail. Me disseram, vai mandar por e-mail. Né? Vamos fazer uma conta básica. Cada folha digitalizada tem os seus 150K. 10 folhas, 1,5 MB. 100 folhas, 15 MB. A maioria dos e-mails tranca, não deixa mandar anexos com mais de 10, 15, 20 MB. Né? Mas o processo com 200 folhas, tu já estourou. E qual é o processo que tem 200 folhas? Sim. Então, o que eu demandei ali, mas eu não sei se eles vão ter tempo hábil de resolver, cria um sisteminha ali acoplado no eProc, que nos libere um FTP, que a gente suba, gera um código para o advogado, manda esse código para o servidor, em vez do servidor ter que pegar, mexer e tal, já está dentro do sistema. Sim. Vai facilitar para o advogado, vai facilitar para o servidor. Né? Me libera 200 MB ali, para que eu possa subir 10, 15 arquivos ali com tranquilidade, ok, né? Mas não foi feito, né? Porque tá frenética lá o tempo da equipe de desenvolvimento. Mas isso é que mais me preocupa, que vai ter esse gargalo justamente no momento do envio. E eu não vou poder levar num pendrive, porque eu tenho distanciamento. Então, o que eu me planejei aqui para os que eu precisar fazer, eu vou digitalizar em um PDF só e vou cortar esse PDF, processo parte 1, processo parte 2, processo parte 3, limitando no tamanho. Eu tenho um scanner aqui que eu digo, é 11 MB cada arquivo. Ele vai digitalizando. Um ele bota 20 folhas, no outro ele bota 50, ele limita nos 11 MB. E ele gospe um PDF partido por tamanho. E é isso que eu vou enviar. Eu não fiz ainda porque que eu saiba que em Guaíba ainda não saiu ordem de serviço nenhuma. Né? Até falei para o presidente daqui que até é bom, porque daí está todo mundo aprendendo, aí quando sai certo aqui, né? Boa, a ideia é boa. Mas, assim, não tem que estar em conformidade com o ato. O que não estiver em conformidade, nós vamos brigar para mexer. Na primeira reunião que eu tive com a corregedoria, que eu só tive acesso ao ato e aos ofícios circulares que cada direção de foro estava liberando. Tinha direção de foro que estava determinando, o advogado não pode devolver o processo, ok, enquanto não acabar a pandemia, mas o doutor Rodrigo, que está lá na parte contrária, ele tem 15 dias para impugnar. Lembra que eu falei isso? E aí eu tenho que dar vistas para o doutor Rodrigo no meu escritório. Eu não vou deixar o doutor Rodrigo entrar no meu escritório, ou se é um processo que tem um monte de gente, eu vou ter que deixar todo mundo entrar no meu escritório. Aí eu protejo o servidor da Covid e eu me exponho aqui no meu escritório, ou o colega tem um escritório pequenininho, enfim. Falei lá para o pessoal da corregedoria, não, a corregedoria não tem competência para legislar dentro do escritório dos senhores. Sim. E é isso. E estamos mudando todos os atos que dizem de que vai ser dado vista dentro do nosso escritório, não tem cabimento. Então, assim, nós estamos ajustando. Por isso que é importante essa conversa, principalmente com os presidentes de subseção, porque são ali quem está na linha de frente com os advogados, quem consegue a comunicação mais direta, mas a CDTI não se furta. Olha, chama lá pelo perfil da comissão, comunica com a gente, manda o problema. É que o ideal é que vocês falem com o presidente da subseção, porque o presidente organiza, prioriza. Olha, isso aqui está com um problema urgente, temos que resolver agora. Isso aqui também tem que ver, tá, doutor Felipe? Tudo bem, mas ele vai organizar as demandas. Algumas vão ser mais urgentes do que outras. Por isso que é importante que o presidente de subseção se comunique com a gente nesse momento. Sim. Felipe, até para a gente, estamos indo para os finalmente da nossa live aí, respectivo à questão das ferramentas utilizadas para fazer esse trabalho de digitalização. Assim, eu vejo que tem colega perguntando que se tu tem sugestão de scanner ou se tu tem sugestão de ferramenta para divisão dos arquivos. Tu pode falar um pouquinho sobre isso aí para nós? Claro. Assim, eu aqui no meu escritório, eu estou usando, eu até ano retrasado, tá? Eu tinha um scanner comum aqui no escritório, tinha um scanner daquele de bandeja. Abre, bota a folha, fecha, bota a folha, fecha, porque eu estava no civil e pequenas causas não fazia, então não tinha um fluxo muito grande.
6 meses antes de entrar a obrigatoriedade do EPROC aqui em Guaíba, eu falei no escritório, nós vamos ter que fazer um investimento maior numa máquina melhor. Eu não vou ser pego de calça curta. Né? Então, eu estou vendo ali na frente um fluxo. Eu não vou esperar o fluxo chegar, eu vou me programar. Foi o que eu fiz. E passei dizendo para todo mundo, olha, vamos se programar. Então, eu comprei uma máquina que é a Brother DHCP. Eu adoro essa máquina, eu fiquei apaixonado por ela, tá? Porque ela faz isso daí, ela só falta falar. Eu jogo os papéis ali em cima dela, viro as costas, quando eu volto, tá pronto. Né? E essa máquina vocês podem comprar através de um convênio que tem com a OAB, com a Comab. Essa máquina que vem da Comab, ela é diferente, tá? A máquina é a mesma, mas eles têm uma solução injetada dentro da máquina, dentro do painel dela, que é possível fazer isso. Eles têm, inclusive, as listas, EPROC, PJE, Portal do Processo Eletrônico. Eu seleciono qual que eu quero, a máquina já entende que ela vai ter que... é ETMs. Ela já começa a fatiar meus PDFs em até 3 MB. A EPROC, bom, ela deixa o meu PDF ir até 11 MB. Então, ela já faz o trabalho por mim. Né? Precisa dessa máquina? Não precisa. Qualquer scanner com alimentador automático, que é aquela bandejinha que tem em cima, tu larga as folhas e ela puxa várias. Obrigatório, tá? Aquele de tampa não pode mais. Não é que não pode, é que não vale a pena. Não vale a pena. Alguns colegas dizem assim, mas aqui no escritório eu tenho alguém que digitaliza para mim. Não vale a pena igual, né? Bota na conta do lápis quanto que tu paga para essa pessoa por mês e vê quantas horas ela vai gastar digitalizando, tu vai ver que tá caro esse teu scanner. Bota essa pessoa a fazer outra tarefa aí para ti que seja mais importante, organizar tuas finanças, sei lá eu, escanear. Não. Se uma máquina faz, deixa a pessoa concentrada em algo que vai te dar mais valor. Né? Eu costumo brincar, né? A gente tem muita restrição, porque a advocacia é irreal, não pode ser mercantilizada. Mas a advocacia é um negócio e eu tenho que ter noção do custo das coisas e eu tenho que utilizar esses custos dentro do meu negócio. Né? Isso é importante. Aí sim nós estamos entrando na parte de tecnologia, inovação, processos, aí nós estamos falando de um assunto mais interessante ainda, que acaba por envolver o processo eletrônico. Mas eu digo assim para vocês de dica rápida, tá? Que eu sei que está na finaleira, processo eletrônico, claro, está nos preocupando agora, mas o processo eletrônico é algo do passado. Se vocês pararem para analisar, o processo eletrônico não é mais uma preocupação do futuro, vai vir o processo eletrônico. O processo eletrônico já veio, já está aí, não tem mais discussão. E nós já éramos para estar um pouco mais acostumados e nós estamos batalhando para capacitar os colegas. Agora nós temos outras coisas surgindo aí, inteligência artificial, automação de processos, enfim, tem um mundo. A gente pode marcar uma hora de ir aí e bater um papo com vocês sobre isso, que é bacana. Seria bem legal mesmo. Ferramenta de scanner, isso, particionador. Tem particionadores o TJ mesmo disponibiliza um Javinha ali que particiona, que dá para usar, é bem bom. O particionador do TRF4 é bem legal, eu gosto. Não, o TRF4 não sei se é particionador, não, é assinador. O assinador do TRF4 é muito bom. Ferramenta de scanner também, de celular, daqui a pouco o Adobe Scanner, que é da Adobe, é gratuito, pode usar. Eu não gosto muito do Khan Scanner porque ele aparece Khan Scanner ali embaixo, não gosto muito. Né? Então, se conseguir uma ferramenta que não deixa a marca d'água, melhor. Tem um monte de ferramenta, Aproveitando aqui, Felipe, que a Mariana, vice-presidente da Caixa de Assistência, disse que tem 30% de desconto da aquisição do scanner da Brother, direto pela Caixa. Né? O convênio da Caixa, 30%, né? E vale a pena dar uma olhada lá no site da Caixa, viu? Porque hoje me perguntaram, mas eu nem sabia que existia convênio com scanner. Tá tudo lá no site da Caixa. O pessoal da Caixa, parabenizo na pessoa da Mariana Milara, porque tem muito convênio lá que às vezes o colega não viu, tá pagando mais caro por não saber. Então a Caixa está muito proativa nisso, como sempre esteve, de fazer convênio para nós advogados. É interessante dar uma olhada lá no site. E até aproveitando lembrar os nossos colegas que estão nos assistindo agora que na terça-feira que vem, às 16 horas, nós vamos ter uma live com a doutora Mariana e o doutor Kleber, que é nosso delegado, falando sobre os benefícios da Caixa para a advocacia, para a gente trazer isso para a advocacia de Bento. Tá? Bem interessante, quem quiser participar, nós vamos falar sobre esses convênios, né?
E o Felipe também, o presidente Felipe, lembrou aqui que nós implantamos o projeto aqui em Bento do apoio ao home office também, que eu e ele estamos à disposição dos colegas que têm dificuldade para manusear o EPROC, a digitalização dos processos, ou mesmo até o PJE e outras ferramentas digitais dos tribunais aí. Por enquanto, ninguém entrou em contato conosco. Tomara que agora o pessoal nos utilize, né, doutor Felipe? Não, mas assim, também lembrar que tem ferramentas, né, Felipe, que tu pode, tipo, digitalizar o arquivo integral, fazer lá um arquivo de 100 mega, digitalizar e depois tu ir particionando, como falaste isso do Tribunal de Justiça. Eu, particularmente, uso no meu escritório o PDF-SAM, que é um arquivo free, que é um aplicativo livre, é gratuito e código aberto ainda, né? Então, tem sempre a atualização para tu poder fazer alguma modificação, funciona muito bem. E aquela, reiterar, assim, colegas que tenham dúvidas na hora da digitalização, na hora de adicionar um arquivo no EPROC, no ETEMES ainda, que a gente vai continuar tendo ele, por enquanto, no JEC, né? No JEC continua sendo ETEMES ainda, né? Ou não? Não me lembro. JEC, sim. JEC é ETEMES ainda, né? E também na Fazenda Pública, que é o PJE, né? Tu vê, nós vamos ter 5 softwares, 5 aplicativos para adicionar no TJ. 5 não é nada, né? O advogado que vai largar 1 ou 2 petições em Santa Catarina ou Paraná, aí já esse número já estufa. Mas indo para os nossos finalmente aí, então, Felipe, te agradeço muito, cara. Foi de extremamente esclarecedora essa tua live, trazer essas novidades para nós, para Bento. Eu digo para nós, para Bento, porque às vezes parece que a gente está tão longe da capital ou da grande Porto Alegre aí que fica difícil de nós recebermos a informação. E tu vê quão oportuna é essa situação das lives para a gente poder fazer isso e transmitir as informações para os colegas, né? A subseção aqui está à disposição e como nós combinamos, tu vais vir a Bento fazer uma presencial quando pudermos, né? Dar uma palestra presencial aqui conosco. Combinado. E agradeço muito mesmo, Felipe, assim, ó, tua disponibilidade diária de eu estar te incomodando pelo WhatsApp, pelo telefone, mensagem, hora, fora de horário, tudo, mas tu bem sabe a árdua luta que é das pessoas de ordem, né, que a gente não tem tempo ruim para nós, né, todo momento é um momento de trabalhar, né. Quero te parabenizar mesmo por esse belo trabalho que tu está fazendo à frente da comissão, principalmente nesse momento que foi o momento que mais se precisou, né, da comissão, e tu está fazendo um trabalho brilhante, assim como eu vejo que a seccional também lutando muito pelos direitos da advocacia, né, não é só a prerrogativa, né, é todos os direitos que abarcam a advocacia, a nossa atividade, e sim tentando amenizar um pouco dessa nossa situação que a gente vem passando durante esse período de pandemia. Te deixo à vontade aí para tu dar as tuas últimas palavras aí e eu agradecer a todos os presentes que acompanharam aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo apoio. A palavra é tua, Felipe. Eu que agradeço o convite. Eu acho que no momento que nós temos uma abertura para ficar perto dos advogados, o presidente Breyer, ele priorizou isso desde o início, desde a primeira gestão, disse, olha, vamos batalhar pelo EPROC. E conseguimos concretizar isso de uma maneira muito, muito bacana. E sempre que acontece algo referente ao processo eletrônico, o presidente Breyer demanda, disse, olha, temos que intervir nisso daí, temos que ajudar. Então, eu acho que realmente, o que eu tenho dito, a advocacia somos nós, né? Então, o que o AB faz por nós? Nós é que temos que trabalhar. Então, eu é que te parabenizo, Rodrigo, por estar à frente da subseção. Eu não fui presidente de subseção, mas sei que é uma tarefa muito difícil. E é abnegação, eu digo, eu me alistei na ordem, eu sabia o que eu estava fazendo e eu vou cumprir o meu papel da melhor maneira possível. Costumo dizer, se errar, vai ser tentando acertar, né? Então, importante isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu agradeço todos os colegas que nos prestigiaram aí até agora. Demandem o presidente Rodrigo, mesmo sabendo que ele tem bastante coisa para fazer. Demandem o presidente quando precisar e vocês contem conosco.
se for preciso, e aí já fica combinado, terminando esse isolamento, me comprometo aí até aí para a gente bater um papo presencialmente. E conte com a CDTI no que precisar e com a seccional aí no que for possível. Perfeito, então. Muito obrigado aí, Felipe. Uma boa tarde, uma boa sexta e um bom final de semana, né, para ti aí e a todos os colegas que nos acompanharam aqui. Deixar um grande abraço para a nossa conselheira Josana, que nos acompanhou aqui, os ex-presidentes, Dr. Felipe, Dr. Kleber, a Mariana, a nossa presidente da Comissão de Direito Público aqui, a Aline também. Muito obrigado. A gente teve muita gente, muitos presidentes de subseção nos acompanhando aqui também, viu? Doutor Evaldo, doutora Carla também, presidente de comissão aqui. A gente tem muita gente, não só de Bento, mas também da região participando conosco aí, Felipe, para tu ver se está muito importante, hein? Beleza, então, Felipe. Obrigadão aí. Bom um abraço para vocês aí, cara. Até mais. Bom fim de semana. Até mais para todos.